Nesta série de vídeos, que eu chamo de Engana-Trouxas, eu vou mostrar para vocês uns vídeos que eu achei que vão desmascarar completamente os corruptos e os comunistas que desde 1985, quando houve abertura democrática no Brasil, os comunistas que já estavam trabalhando desde 60 tomaram conta do país e elegeram quem? O maior estelionatário do Brasil, Lula, que agora, há um dia atrás, foi liberado pelo STF. O STF derrubou a prisão em segunda instância. A maior vergonha que já ocorreu no Brasil. Mas não precisamos nos afobar, não. Essas pessoas que estão fazendo isso estão com os dias contados. Eu não estou nem um pouco nervoso com isso. Estou tranquilo. Nesta série eu vou mostrar cada assunto que vocês já deveriam ter sabido há umas 4 décadas atrás. Ok? Vamos lá. Vamos às séries. Eu pediria licença a vocês para resumir um pouquinho a história brasileira recente, econômica, sempre lembrando a vocês que coisa nesse mundo que é uma coisa básica e fácil de entender, economia, porque economia não tem mistério na verdade, sabe? Eu sou economista de com maior liberdade, talvez nós usemos aí até um pouco de mágica para parecer complexo, mas no fundo a gente olha com muita clareza. Bom, a grande origem da inflação brasileira recente está no governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um governante que tinha aquele projeto de fazer 50 anos em 5, quer dizer, que achava que o Brasil tinha que ter um crescimento gigantesco a curto prazo. E ele, para poder fazer isso, ele achava que tinha inventado um meio mágico, que era fundamentalmente mandar imprimir dinheiro, já que ele é dono da gráfica, pagar os empreiteiros mineiros, basicamente, para fazerem estradas e prédios, isso e aquilo, e depois ele dava um jeito de pensar como é que ele ia resolver o problema da inflação que isso gerava. Então, para vocês terem uma ideia, Brasília foi construída com tijolos que foram para lá de avião, porque precisava terminar tempo, né? Então, entre outras coisas, né? Então, o Brasil, naquele momento, gerou uma tendência a ter inflação, gerou uma espécie assim de potencial inflacionário. Esse potencial inflacionário se acirra muito quando, com a morte, com a renúncia de Jânio Quadros e com o governo João Goulart, o Brasil começa a sofrer distúrbios políticos muito grandes. Começa a haver uma desorganização da sociedade, da economia, que se manifesta em inflação. E essa inflação é debelada magistralmente, em seguida pelo primeiro, a dupla econômica do governo militar, que era o Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que juntos criam uma série de medidas que reduzem a inflação a quase nada e usam como instrumento de viabilização econômica do Brasil, que viria depois, o instrumento da correção monetária, que era na verdade, o que nós podemos chamar melhor de indexação, quer dizer, a ideia de que aqueles títulos que fossem vencidos apenas numa grande quantidade de tempo lá no futuro, pudessem ser protegidos por algum instrumento que repassaria a correção monetária, ou seja, a compensação pela inflação a esses títulos. E esse instrumento da indexação foi gerado pela dupla Bulhões-Campos com o objetivo de viabilizar, aumentar o horizonte de investimentos naquele Brasil que havia perdido a credibilidade econômica por causa da desordem promovida no país pela esquerda, que tentava tomar o poder junto com o João Goulart. E esse negócio deu tanto certo que depois, em seguida, veio o Delfim Neto, que teve aí anos de crescimento de 10, 11%. Nós estamos falando de crescimento de verdade, 10, 11%. Esse sucesso do governo militar foi ficando menor, sobretudo após o governo Geisel, que era um sujeito que, embora muitos méritos, era uma pessoa
era um governante altamente estatizante, e o Geisel então se encarregou de aumentar isso que nós chamamos de tamanho do Estado. Não só transformar, não só inchar o Estado que havia com a maior quantidade possível de pessoas, como também em gerar uma quantidade enorme de outras instituições, empresas públicas, que foram aos pouquinhos inchando o sistema. Quando chega na democratização brasileira, né, na época da democracia, a partir do governo Sarney, digamos assim, na volta do governo civil, a democracia é entendida pelos brasileiros, em primeiro lugar, como uma espécie de atender a qualquer reivindicação que venha da sociedade. Quer dizer, lia-se o governo democrático no primeiro momento como sendo uma espécie de casa da mãe Joana, onde todo mundo, todos os grupos poderiam obter ali o apoio necessário. Com isso, há uma desorganização imensa do Estado, que, associada à existência de mecanismos de indexação, geraram juntas uma hiperinflação. Vocês compreendem? A hiperinflação aparece na hora em que todo mundo acha que pode transportar para os seus preços a inflação passada. Fazendo-se isso com muita intensidade todos os dias, você tem um aumento absolutamente desordenado da taxa de inflação, e com isso, então, o Brasil foi para a hiperinflação. Houve um determinado mês que nós tivemos aí 70% de inflação ao mês. E aí, então, essa inflação foi debelada pelo governo na verdade, do Itamar Franco, né, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda. Ele debelou isso com uma equipe de economistas que fizeram uma coisa muito inteligente, que foi dar um golpe mortal na indexação. Como é que se fez isso? Inventou-se a tal da URV. E o URV era uma espécie de dólar que não era dólar. Quer dizer, todo mundo ganhava em URV, mas a URV não era uma moeda manual, ninguém tinha URV no bolso. Como todo mundo agora tinha a inflação todo dia corrigida na sua remuneração, então todo mundo passou a se despreocupar de inflação. Ninguém notava mais que tinha inflação, porque a inflação era todo dia igual para todo mundo, de modo que, sob o ponto de vista relativo, os preços relativos continuavam os mesmos. Genial. Só que a segunda parte da equação não foi resolvida. Por quê? Porque todo o problema acontece a partir do governo Kubitschek, quando o Estado brasileiro acredita que é possível produzir atividade econômica, a sua própria atividade, a partir de dinheiro falso. Ou seja, o problema da existência de um financiamento impossível para o Estado continuou existindo. O que é que faz, então, o governo Fernando Henrique Cardoso, em seguida à eleição do presidente da República? Ele troca aquele financiamento que o Estado fazia pela inflação. Como é que o Estado se financiava na inflação? O Estado espera 3 meses para pagar o empreiteiro, 3 meses depois aquilo que está pagando não vale nada. Como não podia mais fazer isso, o que faz o Estado brasileiro? Substitui o financiamento da inflação pelo quê? Por uma grande quantidade de empréstimos, ou seja, por um endividamento muito grande, e, em segundo lugar, por um aumento da carga tributária. E o resultado que nós temos hoje é um país que tem, em dezembro, um saldo de endividamento público de 812 bilhões de reais. Essa é a dívida pública no mês de dezembro, seja interna, seja externa, tanto faz. Toda a dívida pública. E é um país que, no final do mês de dezembro, tem uma carga tributária de pelo menos 36% do PIB. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós temos uma economia cuja estruturação é para a estagnação. E por que isso é assim? Porque na medida em que o governo tem que financiar uma dívida desse tamanho, dessa dimensão, o governo pega todo o dinheiro disponível no mercado financeiro para ele. E essa é a razão pela qual o juro para o consumidor é muito alto. Não é a Selic a 18,5%, embora isso também influencie. Mas a maior razão é que não há dinheiro disponível para distribuir para os empresários, para as pessoas físicas. Segundo, como as pessoas físicas e jurídicas, como os indivíduos produtivos não têm dinheiro que o governo fica com ele, então há uma redução muito grande na dita FBPK, Formação Bruta de Capital Fixo, que é um dos critérios que os economistas usam para julgar se a economia cresce ou não cresce. Quer dizer, quanto por cento do dinheiro que está hoje disponível no Brasil está indo para construir ativos, capitais produtivos. A nossa formação bruta de capital fixo deve estar um pouco inferior a 20%,
contra 40% na China. Pra você ter uma ideia da diferença. Ou seja, a pequena formação de capital fixo, ou seja, a pequena taxa de investimento produtivo da economia, é resultado da baixa disponibilidade de dinheiro no caixa das empresas. As empresas estão apenas trabalhando para pagar suas contas correntes e não para poder fazer investimentos no capital produtivo do país. E, além disso, a taxa tributária é outro fator absolutamente impeditivo disso. Ou seja, quando você soma digamos, a quantidade de tributos muito alto, mais o juro muito alto, você descobre que com isso você faz o quê? Você faz a transferência dos recursos das pessoas que trabalham para um setor da economia que é o Estado, que é o setor que finge que trabalha. Muito embora dentro do Estado existam muitas e muitas pessoas que trabalham, sem dúvida nenhuma, eu faço a vocês que estão nos ouvindo aqui o desafio de entrar em qualquer repartição pública do Estado do Paraná amanhã e vocês vão descobrir que as pessoas estão ali completamente ociosas. Porque é da regra, é o natural da vida do Estado que isso seja assim. Como o dinheiro do governo é fácil, porque a única coisa que você faz é fazer regras de cobrança de imposto na calada na madrugada e depois botar a polícia atrás, é óbvio que o Estado não tem a menor preocupação com a sua produtividade, não tem a menor preocupação com a eficiência da máquina. Portanto, aquilo que o Estado produz, o resultado do Estado, é um resultado pífio e péssimo. Ora, o que dizer de um país onde todos os recursos são entregues para os piores cuidadores desses recursos? É mais ou menos como se você pegasse o dinheiro da família e desse para o filho mais gastão, para o filho mais irresponsável, para o filho menos trabalhador. Qualquer pessoa de bom senso sabe que isso não funciona na vida real. Pois o que nós vivemos no Brasil é uma enorme ilusão de achar que as pessoas que trabalham e dão duro irão financiar para sempre a parcela da sociedade que, por razões ligadas à sua imunidade, digamos assim, jurídica, são indemissíveis, não são pressionáveis a trabalhar, ninguém manda neles, enfim. O Estado e o governo lhes pertencem. O Estado pertence a essas pessoas. Bom, isso é o que aconteceu e a situação que é hoje. Agora, como explicar o crescimento do ano passado? Né? Porque é preciso dizer que ele existiu. De fato, existiu um crescimento econômico no ano passado razoável, mas ele tem origem no seguinte: não esqueçamos que o ano passado a economia agrícola teve um enorme sucesso. Quer dizer, nunca houve a conjugação tão favorável de preços internacionais de commodities com a exuberância da safra aqui. Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado foi comum se vender um saco de soja por $18, quando o preço normal, digamos assim, o preço histórico é mais ou menos em torno de 12. Houve uma grande demanda internacional, porque a economia internacional cresceu muito, associado com um desempenho magnífico, justamente desta gente que é demonizada pela esquerda brasileira como sendo os culpados. Quer dizer, quem é que são os culpados do Brasil? São essa gente que trabalha e que produz soja. Então, imagine que os que estão reclamando quem são? São estas ONGs financiadas pelo Estado para ficarem amolando a vida alheia, reclamando justamente quem está dando conta do negócio, que é quem está trabalhando, quem está produzindo alguma coisa útil para os outros. Então, o primeiro fator do ano passado foi dessa extraordinária situação externa. O segundo, nós tivemos no início de 2004, uma modificação no critério de contabilização nacionais, de modo que um pedaço desse crescimento também deve-se a uma certa prestidigitação estatística, coisa que parece que o governo está cada vez mais tentado a fazer. Não sei se vocês sabem, mas deu aqui no estado de São Paulo, no sábado, que o governo editou a portaria número 15, ela está aqui em facsímile, e pela portaria número 15, todas as informações que saiam do IBGE, que são as informações macroeconômicas brasileiras, agora, antes de serem divulgadas, devem ser entregues ao ministro do Planejamento para algum fim que não se sabe qual seja. Ou seja, se há aí, nesse assunto, uma tendência de censura de dados, eu acho que nós podíamos até desconfiar dessa possibilidade. Talvez não seja só isso, mas seguramente não parece uma coisa muito boa de se fazer. Numa situação como essa, um governo tão suspeito de estar manipulando a informação, como tentou, aliás,
com a criação, até agora sem sucesso, do Conselho Nacional de Jornalismo. Então, além disso, não podemos desconhecer que o ano passado nós tivemos uma campanha intensíssima de imprensa com relação à perspectiva de crescimento da economia. A impressão que eu tenho é que todos os donos de jornal mandaram botar manchetes com os dados positivos, com a esperança de que os anunciantes ficassem mais animados a anunciar desses mesmos jornais. Uhum. É claro que o mundo da mídia também precisa de anunciantes. Havia uma conspiração positiva para ajudar o governo e ajudar-se a si mesmo economicamente no ano passado. Agora, reparem que uma parte enorme desse crescimento que aconteceu ano passado deriva do fato de que as pessoas, então, de certo modo, anestesiadas por esse clima de que agora vai dar certo. Então, imagine como é que é a vida real de uma família brasileira. Tem lá uma família cuja mulher quer trocar a geladeira há meses, mas o marido não concorda porque não sabe se vai ter um emprego daqui a 6 meses. Quando todos os jornais dizem que agora que a economia vai crescer, o que as pessoas fazem? Tiram o dinheiro da poupança e compram a geladeira. Ou então, que é mais provável, assumem lá uma prestação no comércio X ou Y de pagar aquela geladeira com juros de 150% ao ano, que é quanto custa o juro para o consumidor final de baixa renda no Brasil. Pega o dinheiro numa financeira para pagar essa taxa de juros aí. Quer dizer, as circunstâncias que geraram o crescimento da economia em 2004 são muito particulares, é muito improvável que elas se repitam. Primeiro, por quê? Porque nós não teremos um ano tão bom para as commodities. Os preços de soja caíram muito, os custos subiram muito, e é provável que haja uma repercussão disso no campo com redução de renda dos agricultores e dos seus agregados. Segundo, porque a economia internacional não crescerá na mesma taxa que cresceu no passado. Terceiro, porque a China, que foi o grande comprador de soja do ano passado, provavelmente esse ano vai jogar muito mais duro nos preços, e aí então não haverá a mesma situação de antes. Quarto, porque agora começam a vencer as prestações, e aí eu acho que aí os nossos consumidores nacionais ficam também mais modestos nas suas compras. E quinto, porque dada a insuficiência de geração de poupança das empresas, o grau de investimento é muito pequeno. Além disso, não esqueçamos, os empresários, embora não pareçam, são a classe social mais covarde que existe. Quer dizer, empresário nenhum arrisca nada. No fundo, o empresário só é um sujeito ousado quando ele é empreendedor, quando está começando. Depois, o primeiro momento que o sujeito tem alguma estabilidade, o empresário adora chamar o governo para criar monopólio, adora que haja legislações que impeçam os concorrentes de ficarem por perto, adora manipular a Câmara de Vereadores para impedir que tal e tal atividade aconteça. Quer dizer, você já tem um empresariado corrompido pelo estatismo, por décadas de estatismo, não é isso? O empresariado já se amoldou a isso. O que você acha disso aí? É isso, quer dizer, o empresário, o capitalismo brasileiro é um capitalismo muito, muito especial. Ele não deixa de ser capitalismo, mas ele é muito especial porque é o capitalismo que tem a maior quantidade de interações com o poder público do mundo. Como para o empresário o seu Estado, na verdade, é uma espécie de concessão pública, por outro lado, o capitalista brasileiro é um sujeito que se relaciona com o Estado de modo muito, muito próximo, sempre foi assim. Então, por exemplo, há um grupo de capitalistas hoje no Brasil que mantém viva uma fundação chamada Instituto alguma coisa, da concorrência ética ou qualquer coisa, que fica nas rádios brasileiras, nas televisões, fazendo discursos moralistas pela concorrência ética. Quer dizer, o que é um discurso pela concorrência ética? Dizer o seguinte: olha, eu sou um sujeito muito rico e tenho uma empresa muito poderosa, e vocês aí que estão começando, então ficam me amolando, porque vocês aí fazem algumas coisas aí, que veja, a lei foi feita igual para todo mundo. Para nós cumprimos, mas nós já temos o mercado. Então, essa conversa pela concorrência ética, no fundo, é apenas uma maneira dos capitalistas brasileiros manterem as suas posições relativas inalteradas, ou seja, uma redução da tendência da pressão competitiva. Quem acredita nisso? Todo mundo, porque está todo mundo achando que a ética é a questão essencial, mas esse assunto depois o Olavo conversa com vocês. Agora, o problema central é que o Brasil não tem o músculo econômico para poder gerar
uma capacidade de investimento das empresas capaz de gerar um verdadeiro crescimento. Isso não tem por uma razão, porque o governo fica com todo o dinheiro. Então, não há nenhuma esperança de fato que isso resolva. Agora, alguém pode dizer, não, mas o governo vai devolver o dinheiro via BNDES, fazer 60 bilhões de reais de empréstimos esse ano agora, está prometido. Bom, olha, eu acho que diminui um pouco o problema, mas não resolve. Porque, no fundo, ainda continua a haver aqui uma economia muito fraca, uma comunidade de empresas sem capacidade de investimento verdadeiro. A não ser aonde? A não ser aqueles grupos empresariais que, de um modo ou de outro, têm a sua rentabilidade garantida. Quem é que está com o dinheiro garantido no Brasil? Em primeiro lugar, são os bancos, porque eles financiam, afinal de contas, o déficit do governo. Segundo, todos os setores que têm os seus preços administrados pelo poder público, como telefonia, água, ou seja, aqueles ligados basicamente à infraestrutura pública. Pois fora esses setores em que o governo continua estabelecendo a taxa de rentabilidade, os setores econômicos brasileiros têm uma rentabilidade modesta. E essa é a razão pela qual não se pode imaginar no Brasil um crescimento sustentado de grande tamanho. Dá para a gente imaginar assim, um ano melhorzinho 4%, um piorzinho 1%, uma média mais ou menos de 2%, só que não esqueçamos que a população cresce a 2,5% ao ano. No Brasil, qualquer crescimento econômico médio abaixo de 2,5% é perda de renda per capita. Ou seja, o Brasil fica mais pobre se não crescer em média durante muitos anos, pelo menos 2,5%. E essa é a razão pela qual não se pode contar com que nós estejamos adentrando uma época de milagre econômico novamente, uma época de grande crescimento, que parece não ser essa a situação. Os vídeos desta série são feitos com a finalidade de politizar os brasileiros. Os autores dos vídeos terão o direito de solicitar a mim diretamente que não os exponha mais em qualquer local da internet. Apenas eles poderão vedar esse meu trabalho, que para mim é uma missão de politização em um país que está totalmente tomado por esquerdistas. Até o próximo vídeo.